Infelizmente, a ignorância humana consegue ver um direito onde existe uma imposição. Ou será que não é a mais brutal imposição que um grupo de pessoas faça leis para que outro grupo de pessoas seja coagido pela força a obedecer? Ela não só se considera igual ao homem, mas ainda superior, especialmente no que diz respeito à sua pureza, divindade e moralidade. Na sua exaltada vaidade, ela não vê quão escravizada é, não apenas pelo homem, mas pelas suas ridículas noções e tradições. O sufrágio não pode amenizar esse triste fato, apenas o pode acentuar, como de fato o faz. O Sufrágio Feminino, de Emma Goldman, traduzido por uma miúda qualquer, do blog bookblockrda.wordpress.com. Link nos comentários quando eu terminar a live. E tem um texto para download aqui também. Orgulhamo-nos desta era de avanço, de ciência e de progresso. Desta forma, não é estranho que ainda acreditemos no culto do fetiche? É verdade que nossos fetiches têm uma forma e substância diferentes, mas ainda assim, no poder que têm sobre a mente humana, eles continuam a ser tão desastrosos quanto os antigos. O nosso fetiche moderno é o sufrágio universal. Quem ainda não alcançou esse objetivo trava batalhas sangrentas para o obter, enquanto quem já gozou dos seus prazeres leva enormes sacrifícios ao altar desta divindade onipotente. Cuidado, herege, que se atreva a questionar esta divindade. Olá, 1911 Emma Goldman tava soando igual ao Hop, hein, gente? A mulher, mais que o homem, é uma adoradora de fetiches. E embora os seus ídolos possam mudar, está sempre de joelhos, com as mãos juntas, sempre cega perante o fato de o seu Deus ter pés de barro. Assim, desde tempos imemoriais que a mulher tem sido a maior defensora das divindades. Assim também, teve de pagar o preço que apenas os deuses exigem, a sua liberdade, o sangue do seu coração, a sua própria vida. Quando fores ter com uma mulher, leva o chicote contigo. Uma das memoráveis máximas de Nietzsche. É considerada de grande brutalidade, mas ainda assim o autor conseguiu numa frase expressar a atitude da mulher face aos seus deuses. A religião, especialmente o cristianismo, condenou a mulher a uma vida enquanto inferior como escrava. Isso frustrou a sua natureza e acorrentou a sua alma. Apesar disso, o cristianismo não tem maior adepto, nem mais devoto que a mulher. De fato, é seguro dizer que já há muito que a religião teria deixado de ser um fator importante na vida das pessoas, não fosse o apoio que recebe por parte das mulheres. Mano, essa mina é red pill pra caralho, hein, gente? Que é isso? Emma Goldman, anarcofeminista de esquerda, lacrada de respeito. Os mais ardentes voluntários das igrejas, os missionários mais inesgotáveis, são mulheres, que se sacrificam permanentemente no altar dos deuses que lhes acorrentaram o espírito e escravizaram o corpo. A guerra, esse monstro insaciável, rouba a mulher de tudo o que lhe é querido e precioso. Colhe os seus irmãos, amantes, filhos e, em troca, dá-lhe uma vida de solidão e desespero. No entanto, o maior adepto e adorador da guerra é a mulher. É ela que instiga o amor pela conquista e pelo poder nos seus filhos. É ela quem sussurra as glórias da guerra ao ouvido dos mais pequenos e que embala o seu bebê ao ritmo das trompetas, do som das armas. É também a mulher que coroa as vitórias no regresso do campo de batalha. Sim, é ela quem paga o preço mais elevado desse monstro insaciável, a guerra. Depois temos o lar. Que terrível fetiche! Como suga a energia vital das mulheres. Esta prisão moderna com grades de ouro. O seu ar brilhante cega-as face ao preço que tem de pagar enquanto mulheres, mães e donas de casa. Contudo, as mulheres agarram-se tenazmente ao lar e ao poder que as prende em cativeiro. Pode dizer-se que, uma vez que a mulher reconhece o terrível preço que tem que pagar à igreja, ao Estado e à casa, ela quer o sufrágio por forma a libertar-se. Isso pode ser verdade para algumas, mas a maioria das sufragistas repudia veementemente tamanha blasfêmia. Pelo contrário, elas afirmam que é o sufrágio feminino que fará delas melhores cristãs e donas de casa, leais cidadãs do Estado. Olá. Assim, o sufrágio é apenas uma forma de reforçar a onipotência dos deuses que as mulheres têm servido desde os tempos imemoriais. Isso daqui é a lacrada suprema, hein? O sufrágio é apenas uma forma de reforçar a onipotência dos deuses que as mulheres têm servido desde os tempos imemoriais. O que pensar então que ela deve ser tão devota, tão zelosa, tão prostrada diante do novo ídolo, o sufrágio feminino? Tal como antes, a mulher suporta a perseguição, a prisão, a tortura e todas as formas de condenação, com um sorriso nos lábios. Tal como antes, até as mais esclarecidas esperam por um milagre da divindade do século XX. O sufrágio. A vida, a felicidade, a alegria, a liberdade, a independência, tudo isso e mais advirá do sufrágio. Na sua devoção cega, a mulher não consegue ver o que qualquer pessoa de intelecto viu há 50 anos. Que o sufrágio é um mal, que apenas serviu para escravizar as pessoas, que lhes toldou a visão para que não consigam ver como as levou, de forma tão ardilosa, a que se subjugassem. A reivindicação da mulher pelo direito ao sufrágio baseia-se largamente na premissa de que esta deve ter igualdade de direitos em todas as questões da sociedade. Ninguém poderia refutá-lo caso o sufrágio fosse um direito.
Infelizmente, a ignorância humana consegue ver um direito onde existe uma imposição. Ou será que não é a mais brutal imposição que um grupo de pessoas faça leis para que outro grupo de pessoas seja coagido pela força a obedecer? Ainda assim, as mulheres clamam por essa oportunidade de ouro, que trouxe tanta miséria ao mundo, que retirou ao homem tanta integridade e resiliência. Uma imposição... Olá, mano. Integridade e resiliência. Tá chamando geral de frouxo. Frouxo. Uma imposição que corrompeu as pessoas e as tornou presas absolutamente nas mãos de políticos sem escrúpulos. O pobre e estúpido cidadão livre americano. Livre para passar fome, livre para vagabundear pelas autoestradas deste grande país. Ele gosta do sufrágio universal, e por esse direito forjou as correntes sobre seus próprios membros. O prêmio que recebe são leis laboriais rigorosas, que lhe proíbem o direito ao boicote, aos piquetes. Na verdade, é tudo exceto o direito de ver os frutos do seu trabalho serem espoliados. Assim, todos esses desastrosos resultados do fetiche do século XX não ensinaram nada às mulheres. Mas então a mulher irá purificar a política. Podemos descansar. Escusado será dizer que não me oponho ao sufrágio para mulheres, na base convencional de uma qualquer igualdade. Não vejo quaisquer razões fiscais, psicológicas ou mentais para que as mulheres não tenham direito ao voto, da mesma forma que os homens. Mas tal não me poderá toldar a ter a noção absurda de que as mulheres vão conquistar algo onde homens falharam. Se não pode tornar as coisas piores, certamente também não conseguirá fazê-las melhor. Assumir então que terá sucesso em purificar algo que não é suscetível de o ser feito é acreditar que tem poderes sobrenaturais. Porque tem nessa época o discurso de que tem que entrar as mulheres na política porque elas vão, sabe, purificar a política da corrupção masculina. Não se fala mais assim, né? Mas fica implícito, tipo, ué, que diferença faz se forem mulheres? Vai melhorar? Por que vai melhorar só porque vai ter mais mulher? Só se elas forem de algum jeito mais puras que a gente. Quer dizer, se bem que elas não, elas usam uma coisa bem egoísta, né? Tipo, é foda-se a sociedade. É porque a gente quer. É porque a gente quer e a gente merece. E a gente pode. Mas mentira, algumas falam que é porque vai ser melhor pra sociedade também. Eu acho. A noção absurda de que as mulheres vão conquistar algo onde homens falharam. Eu acho que o que ela quer dizer aqui é assim, mano, os caras já têm voto. Olha o que eles fizeram, ajudou muito. Olha a situação que eles estão. O que adianta agora vocês vão ganhar o voto? Você acha que vocês vão conseguir fazer alguma coisa com o voto? Os caras têm faz tempo e não conseguiram fazer nada de útil. Continua a mesma porcaria. Tendo em conta que o grande infortúnio das mulheres tem sido o fato de ser olhada ou como anjo ou como demônio, a sua verdadeira salvação reside na possibilidade de ser colocada na Terra, ou seja, em ser considerada humana e portanto sujeita a todas as loucuras e erros humanos. Olha lá, é farpas isso aqui também, de ficar fazendo a mulher parecer um anjo, que fazem hoje. Devemos então considerar que dois erros juntos fazem o certo? Devemos assumir que o veneno inerente à política irá diminuir caso as mulheres entrem na cena política? A maioria das mais ferrenhas sufragistas dificilmente manteria essa loucura. Na realidade, os maiores estudiosos do sufrágio universal já perceberam que todos os sistemas de poder político existente são absurdos e completamente desajustados na sua capacidade de ir encontro às questões mais prementes da vida. Essa perspectiva é confirmada pela doutora Helen L. Sumner. Também ela é uma crente fervorosa do sufrágio feminino. No seu hábil trabalho Equal Suffrage, ela diz: no Colorado, descobrimos que a igualdade do sufrágio serviu para demonstrar essencialmente de forma marcante a podridão e o caráter degradante do sistema existente. Claro que a doutora Summer tem em mente um sistema de voto particular, mas tal aplica-se da mesma forma a toda a máquina do sistema representativo. Com este princípio é difícil compreender como que as mulheres, como elemento político, poderiam beneficiar a si mesmas ou ao resto da humanidade. Dizem os nossos devotos do sufrágio para olharmos para onde os países e estados onde o sufrágio feminino existe. Vejam o que as mulheres conquistaram na Austrália, Nova Zelândia, Finlândia, blá blá blá. A distância garante o encantamento. Ou, para citar um ditado polaco, isso da distância garante o encantamento é muito verdade. Quantidade de vezes que eu ouço alguém falar, tipo, mas lá na Europa, mas lá nos Estados Unidos, e é literalmente idêntico. Você vê os jovens do YouTube, da galera anti-SJW, falando de como é a vida lá. Mano, bate quase tudo. Vida na cidade, vida na capital é igual em quase todo lugar do Ocidente e da América Latina. Ou, para citar um ditado polaco, está-se bem onde nós não estamos. Assim, deveríamos supor que esses países e estados, ao contrário de outros, têm uma maior liberdade, uma maior equidade social e econômica, que apreciam melhor a vida humana, têm um maior entendimento da grande luta social com todas as questões vitais que envolvem a raça humana. As mulheres australianas e neozelandesas podem votar e ajudar a fazer as leis. Mas será que as condições laborais são melhores que aquelas que existem na Inglaterra, onde os sufragetes estão a ter uma luta tão heróica? Será que lá existe uma melhor maternidade ou crianças mais felizes e livres do que na Inglaterra? A mulher lá já não é considerada como mero objeto. Será que ela se emancipou do padrão diferenciado de moralidade puritana para homens e mulheres? Certamente nenhuma mulher, à exceção das redes políticas, ousará responder afirmativamente. À exceção das redes políticas, olha lá, mano, ela é boa, ela mete farpas. Se assim é,
É ridículo apontar a Austrália e a Nova Zelândia como a meca das conquistas da igualdade do sufrágio. Por outro lado, é um fato para quem realmente conhece as reais condições e políticas da Austrália, que a política amordaçou o trabalho ao promulgar as leis laborais mais rígidas, fazendo das greves sem aprovação prévia de um comitê arbitrário um crime semelhante ao da traição. Tipo, isso parece que aconteceu nessa época junto, entendeu? Ao mesmo tempo, eles dão voto para as mulheres e proíbem os homens de ficar fazendo greve. E aí, pra ela, claramente, não compensa essa troca. Quer dizer, não diz dessa forma. Mas, enfim. Em momento algum, pretende insinuar que o sufrágio feminino é responsável por esse estado de coisas. Olá. Digo, no entanto, que não existe qualquer razão para apontar a Austrália como uma maravilha das realizações da mulher, uma vez que sua influência tem sido capaz de libertar o trabalho da escravidão do caciquismo político. A Finlândia deu à mulher a igualdade no sufrágio e até mesmo o direito de sentar no parlamento. Terá isso ajudado ao desenvolvimento de um maior heroísmo? Ou um zelo mais intenso que o das mulheres da Rússia? A Finlândia, tal como a Rússia, vive debaixo do terrível jugo do sangrento czar. Onde estão as... Nossa, isso daqui foi em 1910, né? Então foi logo antes da Revolução. Esperindo novas, blá blá. Onde estão as incontáveis raparigas finlandesas que vão alegremente para a Sibéria pela sua causa? A Finlândia está tristemente a precisar de suas heróicas libertadoras. Por que é que o voto não as criou? O único libertador dessas pessoas foi um homem, não uma mulher, e ele usou uma arma bem mais efetiva que o voto. Quanto aos nossos estados onde a mulher pode votar, a ser apontados como exemplos de maravilhas, o que foi lá conseguido através do voto que as mulheres não possam usufruir em larga escala nos outros estados? O que não poderiam alcançar através dos esforços energéticos sem o voto? Que é tipo esse ponto, é real, tipo... Se as mulheres enchessem o saco e falassem a gente quer tal coisa, e daí botassem a voto se vai dar isso ou não, os homens iam votar se vão dar isso ou não, e geralmente ia dar na mesma, tipo... Se é um bagulho irrelevante, talvez aí faça a diferença que as mulheres votem. Mas se é um bagulho relevante, só vai dar pra ser feito aquilo que o esquema permitir, entendeu? Que não adianta muito. Que não é quem vota que determina o que acontece. É o esquema de voto. É verdade que nos estados onde o sufrágio feminino é possível, é garantida a igualdade da mulher no direito à propriedade. Mas de que serve esse direito para a massa de mulheres que não têm propriedade? Sim, esse é outro ponto, que é tipo... Várias vezes que mudaram os direitos de propriedade para as mulheres poderem começar a herdar, começa num processo de alguém que é rico e que o dinheiro ia pra um cara, e todo mundo olha e fala, mano, claramente devia ir pra filha o dinheiro, não pra esse cara. E daí mudam a lei. Pra todas as mulheres, mas só faz diferença pra quem tem alguma coisa. É verdade que nos estados onde o sufrágio feminino é possível... Até mesmo a doutora Sumner admite, e ela está certamente em posição de o poder fazer, que o sufrágio não alterou nem poderá alterar essas condições. Enquanto fervorosa sufragista e tendo sido enviada para o Colorado pelo Colégio da Liga pelo Sufrágio Igualitário de Nova York, a fim de recolher material a favor do sufrágio, ela será a última a dizer algo depreciativo. Ainda assim fomos informados que a igualdade de sufrágio afetou apenas ligeiramente as condições econômicas das mulheres, que as mulheres não recebem um ordenado igual por um trabalho igual, apesar das mulheres no Colorado terem conquistado o direito ao sufrágio na escola desde 1876. As professoras mulheres recebem menos do que na Califórnia. Por outro lado, a senhora Sumner não tem conta de que apesar das mulheres terem o sufrágio escolar há 34 anos e igualdade de sufrágio desde 1894, só os censos de Denver revelaram alguns meses atrás que há 15 mil crianças em idade escolar que apresentam resultados irregulares. E tal acontece apesar dos departamentos educacionais serem constituídos majoritariamente por mulheres. Quer dizer, ó, é outro ponto que ela tá falando. Beleza, agora tá cheio de mulher lá, e daí continua sendo uma porcaria. Apesar das mulheres terem feito passar leis mais rigorosas para a proteção das crianças e dos animais. As mulheres do Colorado têm demonstrado grande interesse nas instituições do Estado para o atendimento de crianças dependentes, irregulares e delinquentes. E aí minorias, tipo isso daqui é minorias. Que acusação terrível contra o cuidado e interesse da mulher se uma cidade tem 15 mil crianças irregulares. E que dizer da glória do sufrágio feminino, quando na questão social que deveria ser a mais importante, a criança, falhou? E onde está o sentido de justiça superior que a mulher ia trazer ao campo político? Onde estava em 1903, quando os proprietários de Minas travaram uma guerra de guerrilha contra o Sindicato dos Mineiros do Ocidente? Quando o general Bell estabeleceu um reinado de terror, retirando os homens das suas camas à noite, sequestrando-os em toda a linha de fronteira, atirando-os para dentro de jaulas e declarando para o inferno com a Constituição, a matraca é a Constituição. Onde estavam as mulheres políticas, então, e por que motivo não exerceram elas o seu poder de voto? Mas fizeram-no, elas ajudaram a derrotar o homem mais justo e liberal, o governador White. Este último teve de abrir caminho para a marioneta do rei das Minas, o governador Peabody, inimigo do trabalho, czar do Colorado. Certamente que o sufrágio masculino teria feito igual.
Certo, quais são então as vantagens da mulher e da sociedade de sufrágio feminino? A afirmação tantas vezes repetidas de que a mulher vai purificar a política é também um mito. Ela não é corroborada pelas pessoas que conhecem as condições políticas de Idaho, Colorado, Wyoming e Utah. A mulher, essencialmente purista, é naturalmente intolerante e implacável na sua tentativa de tornar os outros tão bons quanto ela pensa que eles deveriam ser. Assim, em Idaho, ela retirou o direito de voto à sua irmã da rua, tendo declarado que todas as mulheres de caráter lascivo não poderiam votar. Lascivo não sendo aqui interpretado, obviamente, como a prostituição. No casamento. Clássico. Essa daqui, a Curta e Grossa não tá aqui ainda, mano. A Curta e Grossa falou que relacionamento tradicional era sugar baby. Vocês são fodas, meus amigos ficam arrumando confusão. Nem é preciso dizer que tanto a prostituição como o jogo foram proibidos. Neste caso, a lei... Ah, isso é outra coisa, viu? Vocês estão ligados que a mina adora ganhar voto pra proibir jogo de azar. Nesse caso, a lei necessita de ser de natureza feminina. Olha só, a lei necessita ser de natureza feminina. Proíbe sempre. É aqui que todas as leis são maravilhosas. Não é preciso ir mais longe, mas as suas próprias tendências abriram todas as portadas do inferno. A prostituição e o jogo nunca antes haviam sido um negócio tão florescente como desde que a lei se colocou contra eles. No Colorado, o puritanismo das mulheres expressou-se de forma ainda mais drástica. Os homens que levam uma vida impura e os homens ligados aos bares tiveram de desistir da política desde que as mulheres puderam votar. Será que o irmão Comstock poderia fazer melhor? Será que algum pai puritano poderia fazer mais? Olha isso daqui. Os homens que levam uma vida impura e os homens ligados a bares tiveram que desistir da política. Tipo, as mulheres começaram a votar e daí elas proibiram álcool e daí isso quer dizer que toda uma classe de homens não pode mais votar, não pode mais participar da vida política. E esses caras são de algum perfil demográfico específico que foi totalmente nerfado. Porra. Perdi. Questiona-me quantas mulheres perceberam a gravidade deste pretenso feito. Questiona-me se elas entendem que isto, ao invés de elevar a mulher, faz dela uma espiã política. Uma alavanca desprezível nos assuntos... Espiã ou espia? Política. Uma alavanca desprezível nos assuntos privados das pessoas. Olha só. Não tanto pelo bem de uma causa, mas porque, tal como uma mulher do Colorado disse, elas gostam de entrar nas casas onde nunca estiveram e descobrir tudo aquilo que for possível, político ou não. Sim, e na alma humana, e nos seus mais pequenos cantos e recantos. Porque nada satisfaz mais o desejo de uma mulher como escândalo. E como é que ela usufruiu de tantas oportunidades, como as que tem atualmente enquanto política. Homens que levam uma vida impura e homens ligados aos bares. Certamente os coletores de voto feminino não podem ser acusados de ter noção de proporção. Ainda que se conceda que esses intrometidos possam decidir que as vidas que estão suficientemente limpas para a atmosfera, também eminentemente limpa da política, deve-se ter-se em conta que os donos dos bares pertencem à mesma categoria. A menos que se trate da hipocrisia e intolerância americanas tão evidentes do princípio da lei seca, que sanciona a disseminação da embriaguez entre os homens e as mulheres da classe alta, mas mantém uma vigilância apertada ao único lugar que resta para o homem pobre. Se não por outro motivo, a atitude limitada e purista da mulher em relação à vida faz dela um perigo maior para a liberdade, onde quer que tenha poder político. Olha isso daqui, mano. Se não por outro motivo, a atitude limitada e purista da mulher em relação à vida faz dela um perigo maior para a liberdade, onde quer que tenha poder político. O Raccoon que escreveu esse artigo, velho, na boa. Tô faz um tempo já com isso na cabeça. Já há muito que os homens ultrapassaram as superstições que ainda amordaçam as mulheres. Pesado. No campo da competitividade econômica, o homem foi compelido a exercitar a eficiência, o julgamento, a habilidade e competência. Assim, ele não tem nem tempo nem inclinação para medir a moralidade dos outros através de critérios puritanos. Também no campo político, ele não tem ido de olhos vendados. Ele sabe que a quantidade e não a qualidade é o material necessário para a fábrica de moagem política. E a menos que seja um reformador sentimental ou um fóssil em idade, sabe que a política nunca poderá ser outra coisa que não um pântano. As mulheres que estão totalmente familiarizadas com o processo político sabem qual é a natureza da besta, mas na sua autossuficiência e egoísmo, fazem-se acreditar que tem de acarinhar a besta para que se torne dócil, tão dócil como um cordeiro, querido e puro. Como se as mulheres não tivessem vendido os seus votos. Como se as mulheres na política não pudessem ser compradas. Se os seus corpos podem ser comprados em troca de bens materiais, por que não seus votos? Tal está a ser feito no Colorado e nos outros estados, e nem sequer é negado por quem é a favor do sufrágio feminino. Como já anteriormente referi, a visão limitada da mulher quanto a questões humanas não é o único argumento contra ela enquanto político superior ao homem, a outros. O seu longo parasitismo
econômico, toldou-lhe a concepção do sentido de igualdade. Ela clama por direitos iguais aos do homem, mas, no entanto, sabemos que poucas mulheres procuram apoio eleitoral em bairros indesejáveis. Quão pouco significa para elas igualdade quando comparada com as mulheres russas, que enfrentam um inferno pelo seu ideal. A mulher exige os mesmos direitos do homem, mas, no entanto, fica indignada caso a sua presença não provoque nele uma morte fulminante. Ele fuma, deixa o seu chapéu na cabeça e não salta do banco como um lacaio. Essas podem ser questões triviais, mas são, apesar de tudo, as chaves para a natureza das sufragistas americanas. Para que se saiba, suas irmãs inglesas ultrapassaram já essas questões tolas. Mostraram-se à altura das maiores exigências sobre seu caráter e poder de resistência. Toda honra para o heroísmo e resiliência das sufragistas inglesas. Isso é interessante aqui, é uma coisa que, tipo, o que está acontecendo agora, as nossas feministins, elas são... É o câncer dos Estados Unidos, isso, não é o europeu. As meninas europeias e o papinho de igualdade delas faz mais sentido porque elas de fato se portam menos como mulherzinhas, em geral. Sendo que na América Latina, nos Estados Unidos, não. As mulheres ainda são mulheres, fazendo as mulherzices, de sempre. Sabe, que é diferente lá e aqui isso. E nos Estados Unidos eu acho que é o, tipo, que aqui no Brasil é meio que a gente herdou o câncer deles e misturou com a nossa tradição, e daí eu acho que a gente, na verdade, nem é tão ruim quanto os Estados Unidos. Graças a seus métodos energéticos e agressivos, elas provaram ser uma inspiração para algumas das nossas senhoras sem vida ou espinha dorsal. Mas ainda assim, também as sufragetes falta apreciar a verdadeira igualdade. Senão como se explica o tremendo e gigantesco esforço posto em movimento por estas valentes lutadoras, por um projeto-lei infeliz que vai beneficiar um punhado de senhoras proprietárias com absolutamente nenhuma vantagem para a vasta massa de mulheres trabalhadoras. É verdade que enquanto políticas elas devem ser oportunistas, tomando meias medidas caso não possam obter tudo. Mas enquanto mulheres inteligentes e liberais, elas deveriam perceber que o voto é uma arma e que os deserdados precisam dele muito mais do que as classes economicamente privilegiadas, e que esses últimos já beneficiam de muito poder devido à sua superioridade econômica. Como é o feminismo asiático? Não manja nada, véi. Por que esse chat defende tanto a mulher? É porque nosso chat é muito do contra, Maxwell. A gente passou tanto tempo na a nossa é a machosfera do contra, entendeu? Daí, tipo, a gente fica ouvindo todo mundo só xingar a mulher, daí a gente fica, tipo, não aguento, eu preciso discordar. É isso que aconteceu. Tipo, a gente é o câncer do câncer, entendeu? Pensa que o normal é, qual é a coisa mais impoliticamente correta possível? Politicamente incorreta possível. Aí a gente se cerca dessa galera. E daí, qual é a coisa mais politicamente incorreta possível no meio da galera câncer politicamente incorreto? É o contrário. É defender as minas. É isso. A brilhante líder das sufragistas inglesas, Emmeline Pankhurst, admitiu, a quando do seu circuito de palestras pelos Estados Unidos, que não pode haver igualdade entre políticos superiores e inferiores. Caso assim seja, como irão as mulheres trabalhadoras da Inglaterra, economicamente inferiores às senhoras, que já são beneficiadas pelo projeto de lei Shackleton, ser capazes de trabalhar com as suas superiores políticas, caso a lei passe? Não é possível que a classe de Anne Kesey, cheia de zelo, devoção e martírio, seja compelida a transportar em ombros as suas chefes políticas, enquanto já carregam com os seus amos econômicos. Ainda assim teriam de o fazer, uma vez que o sufrágio universal para homens e mulheres está estabelecido em Inglaterra. Independentemente daquilo que os trabalhadores façam, foram feitos para pagar, sempre. Ainda assim, aqueles que acreditam no poder do voto mostram pouco sentido de justiça quando não se preocupam de todo com aqueles a quem, como eles alegam, servirá mais. O movimento americano de sufrágio tem sido, até agora há pouco, uma questão do parlamento, completamente desligado das necessidades econômicas das pessoas. Assim, Susan B. Anthony, sem sombra de dúvida uma mulher excepcional, foi não só indiferente, mas antagônica ao trabalho. Não só hesitou em manifestar o seu antagonismo, quando em 1869 aconselhou as mulheres a tomar os lugares das gráficas grevistas de Nova York. Não sei se a sua atitude terá mudado antes da morte. Claro que existem algumas sufragistas associadas às mulheres trabalhadoras. A Liga dos Sindicatos das Mulheres, por exemplo. Tipo, ela tá metendo pau, entendeu? Que, tipo, as sufragistas são todas burguesinhas. Essa é a real. Na sua exaltada vaidade, ela não vê quão escravizada é, não apenas pelo homem, mas pelas suas ridículas noções e tradições. O sufrágio não pode amenizar esse triste facto. Apenas o pode acentuar como de fato o faz. Uma pequena minoria e seu trabalho é essencialmente econômico. As restantes veem a labuta como uma disposição fornecida pela Providência. O que seria dos ricos se não fossem os pobres? O que seria dessas senhoras parasitas e ociosas, que gastam mais numa semana do que aquilo que as suas vítimas ganham num ano, se não fossem 80 milhões de trabalhadores assalariados? Igualdade? Quem é que já ouviu falar em tal coisa? Poucos países produziram tanta arrogância e snobismo como a América.
É particularmente verdade quando se fala da mulher americana da classe média. Ela não só se considera igual ao homem, mas ainda superior, especialmente no que diz respeito à sua pureza, divindade e moralidade. Não é assim de estranhar que a sufragista americana atribua ao seu voto os poderes mais miraculosos. Na sua exaltada vaidade, ela não vê quão escravizada é, não apenas pelo homem, mas pelas suas ridículas noções e tradições. O sufrágio não pode amenizar esse triste fato, apenas o pode acentuar, como de fato o faz. Uma das grandes líderes feministas americanas afirma que a mulher deve ter direito não só à igualdade de salários, mas deve ainda ter direito legal ao salário do seu marido. Caso não a consiga ajudar, ele deve ser condenado e preso, e os seus ganhos na prisão recolhidos pela sua mulher. Não é outro dos expoentes máximos da causa que afirma que o voto da mulher irá abolir todo o mal social, luta que tem sido travada em vão pelos esforços coletivos das mentes mais brilhantes de todo o mundo. Na verdade, é de lamentar que o alegado criador do universo já nos tenha presenteado com um maravilhoso esquema das coisas. Caso contrário, o sufrágio feminino iria, certamente, permitir à mulher superá-lo completamente. Nada tão perigoso como a dissecação de um fetiche. Se sobrevivemos aos tempos em que tal heresia era punível como a fogueira, se conseguimos, no entanto, sobreviver ao espírito limitado de condenação daqueles que ousam divergir nas noções que são aceites, assim sendo, eu deveria ser abatido enquanto oponente da mulher. Mas isso não me irá impedir de ver a questão de forma frontal. Volto a repetir aquilo que disse no início. Não acredito que as mulheres farão em política algo pior, nem posso acreditar que farão melhor. Assim, se não puderem melhorar os erros dos homens, para que perpetuá-los? A história pode ser uma compilação de mentiras, mas independentemente disso, contém algumas verdades. E estas são as únicas guias que possuímos para o futuro. A história das atividades políticas dos homens prova que estas não lhes dão absolutamente nada. Não lhes deram absolutamente nada que ele não teria conseguido alcançar de uma forma mais direta, menos custosa e mais duradoura. Na verdade, cada centímetro de terra que ele conseguiu foi através de um combate constante e uma luta sem fim pela autoafirmação, e não através do sufrágio. Não há, portanto, razão para assumir que a mulher, na sua escalada pela emancipação, tenha sido ou vá ser ajudada pelo cartão de eleitor. Voto inútil. No mais obscuro de todos os países, a Rússia, com seu absoluto despotismo, a mulher tornou-se semelhante ao homem não através do voto, mas pela sua vontade de ser e de fazer. Não só ela conquistou para si mesma todas as vias de comunicação e de vocação, mas ganhou também a estima do homem, o seu respeito, o companheirismo e, acima de tudo, ela ganhou a admiração e respeito de todo mundo. Só pra deixar claro, ela não é paga-pau da União Soviética, tá? Ela é anarquista de verdade, mas é que, tipo, ela tá falando de uma coisa específica. Também isso foi conseguido não através do sufrágio, mas sim pelo seu maravilhoso heroísmo, pela sua coragem, pelas suas capacidades e força de vontade, e pela sua resistência na luta pela liberdade. Onde estão as mulheres dos países e estados do sufrágio que podem reivindicar essa vitória? Quando pensamos no que a mulher americana conseguiu, descobrimos que algo mais profundo e poderoso que o sufrágio ajudou através da marcha até a emancipação. Foi apenas 62 anos que na Convenção de Seneca Falls, um punhado de mulheres estabeleceu algumas exigências, como é que vai repetir? Para o seu direito a uma educação igualitária, face ao homem, acesso a algumas profissões, empregos, etc. Que maravilhosa conquista, que maravilhosos triunfos! Quem, senão o mais ignorante, ousa falar da mulher como um mero burro de carga doméstico? Quem se atreve a sugerir que esta ou aquela profissão não deve ser aberta à mulher? Por mais que 60 anos ela moldou uma nova atmosfera e uma nova vida para si própria, ela tornou-se uma potência mundial em todos os domínios de pensamento e atividade humanos. E tudo isso sem o sufrágio, sem o direito de fazer leis, sem o privilégio de se tornar juiz, carcereira ou carrasco. Mano, essa frase aqui é maravilhosa, como é que é? Ela tá aloprando Seneca Falls. Um punhado de mulheres estabeleceu algumas exigências para o seu direito a uma educação igualitária face ao homem. Acesso a algumas profissões, empregos, etc. Que maravilhosa conquista, que maravilhosos triunfos. Quem, senão o mais ignorante, ousa falar da mulher como um burro de carga doméstico, que se atreve a sugerir que esta ou aquela profissão não deve estar aberta à mulher. E tudo que melhorou para a mulher não foi com sufrágio, assim como tudo que melhorou para o homem não foi por sufrágio. Sim, eu posso ser considerado um inimigo da mulher, mas se puder ajudar a ver a luz, não me queixarei. A infelicidade da mulher não é o fato de ser incapaz de fazer o trabalho do homem, mas estar a desperdiçar sua vida. A infelicidade da mulher não é o fato de ser incapaz de fazer o trabalho do homem, mas estar a desperdiçar a sua vida para o tentar ultrapassar, com uma tradição de séculos que a deixou fisicamente incapaz de acompanhar o ritmo dele. Oh, eu sei que algumas o conseguiram, mas a que custo, a que imenso custo. O importante não é o tipo de trabalho executado pela mulher, mas a qualidade do trabalho que ela produz. Ela não pode dar ao sufrágio ou ao voto novas qualidades, nem pode receber deles algo que melhore suas qualidades. Primeiro, afirmando-se enquanto indivíduo, e não como objeto sexual. Segundo, ao recusar o direito de alguém sobre seu corpo. Ao recusar ter filhos, a não ser que o queira. Ao recusar ser serva de Deus, do Estado ou da sociedade, do marido, da família, etc. Ao tornar a sua vida mais simples, mas ao mesmo tempo mais profunda e rica. Ou seja, ao tentar aprender o significado e a substância de vida em todas as suas complexidades.
Ao libertar-se do medo da opinião e condenação públicas, apenas isso e não o voto irá libertar a mulher e fazer dela uma força até então desconhecida no mundo, uma força para o verdadeiro amor, de paz, harmonia, uma força do fogo divino, de quem dá vida, uma criadora de homens e mulheres livres. Emma Goldman. Muito bom, bem melhor do que eu esperava. Vamos ver aqui, ó, quem foi Emma Goldman. Emma Goldman, nascida em 27 de junho de 1869, em Toronto. Não, mentira, foi em Kaunas, onde é essa porra? Lituânia, e morreu em Toronto, no Canadá. Foi uma anarquista lituana, conhecida por seu ativismo, escritos políticos e conferências que reuniam milhares de pessoas. Teve um papel fundamental no desenvolvimento do anarquismo. Blá blá blá. Goldman foi sentenciado a 2 anos de cadeia por conspirarem para induzir pessoas a não se alistarem no serviço militar obrigatório, que havia sido recentemente instituído nos Estados Unidos. Depois de serem soltos da prisão, foram novamente presos, deportados para a Rússia. Inicialmente simpatizante da Revolução Bolchevique, Goldman rapidamente expressou sua oposição ao uso de violência dos sovietes e à repressão das vozes independentes. Em 1923, ela escreveu sobre suas experiências entre os bolcheviques, dando forma ao livro Minha Desilusão na Rússia. Enquanto viveu na Inglaterra, Canadá e França, escreveu uma autobiografia chamada Vivendo Minha Vida. Com o início da Guerra Civil Espanhola, em 1936, Emma, já com mais de 60 anos, viajou até a Espanha para apoiar a Revolução Anarquista. Seus escritos e conferências abrangem uma variedade de assuntos, incluindo sistema prisional, ateísmo, liberdade de expressão. Mano, e ela tem uma amiga minha, tipo, acho que eu conheço essa mulher por causa de uma amiga minha que foi minha amiga na faculdade. Que é não sei se ela se diz feminista agora, mas acho que ela se diz sim. Que é, tipo, a razão pela qual eu sempre todo mundo lá torce o nariz e não... E sabe, tipo, não dá pra ser anarquista, feminista, não dá pra ser não sei o que, não dá pra ser não sei o que. Mas então beleza, gente. É isso, eu tô cansado.